Bom dia a todos. De novo, minhas desculpas por ter chegado um pouquinho atrasada, mas eu estou extremamente honrada de estar aqui sentada nessa mesa, de estar aqui na FIENG, que é uma instituição que eu respeito muito, e ainda vou ter a oportunidade de falar diante da professora Isabel, que é minha professora, foi me orientanda na minha graduação, e eu respeito demais. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, e eu estou, inclusive, com pessoas que trabalham comigo lá no CARF, e eu tenho que fazer um breve disclaimer, que, principalmente pelo fato que está escrito aqui embaixo como CARF, por causa do Código de Ética, eu sempre identifico que eu estou aqui enquanto um ser pensante, enquanto professora, enquanto pessoa que está estudando, e não enquanto conselheira com representação de qual é a opinião do órgão. Então, eu, inclusive, a Rita e o Tiago estão aqui, não posso mentir, né? Eu estou aqui enquanto um ser pensante. Disclaimer anotado, professora Maísa, fica à vontade. Então, eu vou aproveitar e já vou fazer algumas considerações quanto às outras, as que me precederam, né? Eu acho que essa questão da complexidade nossa, a gente tem uma complexidade tanto sistêmica, que foi muito bem apontada pela professora Alessandra, mas a gente também tem uma complexidade nos próprios termos que normalmente nós utilizamos nos textos normativos. Então, esse texto ele pode depreender interpretações, uma dupla interpretação, o mesmo texto. Então, a gente tem o exemplo clássico do insumos do PIS/COFINS, que o que seria insumos? Então, a gente tem aquela depreende-se duas interpretações diferentes. Isso também gera uma complexidade, mas essa complexidade ela é inerente ao direito. Então, a gente tem que, às vezes, separar o que é a complexidade decorrente, às vezes, de uns textos normativos que podem ter sido elaborados de uma forma rápida, sem o maior detido de qual seria, dentro do sistema, aquele reflexo do que daria de discussão em relação àquele termo, mas também nós temos essa complexidade sistêmica. Então, a gente tem uma complexidade micro e uma complexidade macro. Na complexidade macro, a questão da renda e a receita, no mundo, a receita ela não é um objeto de tributação tão preocupado. A preocupação maior no mundo é a renda. Então, se a gente fazer uma comparação simplesmente de como é o sistema lá fora, e aí eu estou falando diretamente até com a professora Cristiane, a gente simplesmente trazer de como é a tributação lá fora e fazer um comparativo com o Brasil, às vezes não é um critério de comparação tão fácil de ser feito. Porque a gente tem que analisar como é a tributação lá fora e como é a tributação aqui. Se a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o PIS/COFINS, que é sobre receita e faturamento, que não existe no mundo, não é um tributo que é normalmente utilizado no mundo, ele é algo relacionado à renda. Então, a gente tem ali... tudo bem, tecnicamente, quando a gente vai analisar qual é o conceito de renda, qual é o conceito de receita, enfim, a gente tem... A receita ela é uma composição da renda. Ela entra dentro do cálculo da renda. Então, eu acho que nós precisamos pensar. E isso tudo vai gerando uma complexidade também, porque a gente tem, dentro do país, a gente tem uma criação de contribuições que não são respeitadas com a destinação própria que elas deveriam ser destinadas, com a destinação, inclusive, que a gente fala, nossa, ela não tem a destinação. O PIS/COFINS é um absurdo, porque é um imposto. Não, não é um imposto, era uma contribuição. Deveria ir para o que a gente precisa de mais dinheiro, que não vai, porque tem a DRU, tem a desvinculação das receitas da União. Então, quando a gente começa a raciocinar o sistema, a gente colocando em caixinhas, fica fácil. Vamos colocar numa caixinha um imposto sobre a renda. Dentro dessa caixinha, imposto de renda, como que é o imposto de renda no mundo? Gente, não dá para a gente fazer uma comparação imposto de renda e imposto de renda. Contribuições lá fora com contribuições aqui, porque não é a mesma coisa. É diferente. O Brasil tem uma tributação diferenciada quando a gente vai falar em contribuições. A gente tem uma tributação diferenciada quando a gente vai falar em renda. Quer importar algum instituto? Você quer trazer algum instituto que pode se parecer interessante porque funcionou lá fora? Ótimo. Agora, você simplesmente fazer uma comparação entre renda e renda, não sei se é uma abordagem tecnicamente apropriada.
Algumas das questões, inclusive, que a gente vai ver na próxima mesa de debate, que nós precisamos nos atentar e que eu não tenho visto pessoas discutindo sobre isso. A tributação sobre intangíveis, ela consta dentro do projeto de lei da PEC 45. Como que é? Intangíveis seria, quando você colocou, serviços. O que seria o intangível, para mim, ela é uma tributação nova. E ela consta lá, dentro de um dos incisos é intangíveis. O que a gente tem dentro de intangíveis? Marcas. Que país no mundo tributa marca com IVA? Ninguém. Então, eu acho que a gente precisa avaliar se a forma como ele está vindo, inclusive na PEC 45, como ele vai trazer, se a gente não está trazendo também, às vezes, uma alteração que não necessariamente é relevante. O mundo está pensando na tributação eletrônica. Por quê? Porque eles estão pensando em renda. Eles estão preocupados em fazer estabelecimento permanente. Como que a gente vai fazer para fazer a tributação aqui? Nós tributamos receita, gente. Será que a gente precisa de ficar tão preocupado em relação a essa questão? Tanto que a gente não tem essa discussão de estabelecimento permanente tão intensa aqui no Brasil, porque não existe aqui, né? Mas, lá fora, o que eles querem? Eu quero fazer um estabelecimento permanente eletrônico, enfim, porque eles querem atrair para fazer a tributação sobre a renda. Eles não estão falando dos outros tributos que a gente está falando aqui. E um tributo sobre bens e serviços... avaliar, então, enfim, eu já estou levantando da próxima mesa, desculpa, mas é porque é uma inquietação minha. Então, entrando especificamente no meu tema, a proposta, uma das propostas que existem é a do Marco Sintra, que é de vamos unificar todos os tributos e fazer como se fosse uma CPMF. Para mim, é uma ilusão a gente falar que vamos acabar com todos os tributos no nosso sistema tributário nacional, para a gente falar que vai incidir somente uma vez igual a operação de cheque. Eu acho que isso daí não dá nem para a gente... Eu acho que essa proposta, especificamente, ela não vai conseguir nem ir para frente, porque quando a gente vai falar em tributação sobre até eu não sei, eu acho que eu estou falando com uma plateia especializada, então por isso que eu já estou como debate aqui com vocês. Mas essa proposta do Marco Sintra era para ser uma ideia como se fosse a CPMF, só que iriam excluir alguns tributos, só que outros não. Eu não compreendi direito. Por quê? O que tem acontecido muito no Brasil é fazer novas propostas de reforma e essas reformas serem feitas simplesmente por uma apresentação em PowerPoint. Então, a gente não tem acesso ao que vai ser efetivamente o texto. Eu estou trazendo aqui um exemplo, por exemplo, do PIS/COFINS, quando a Receita Federal começou a indicar que ela iria fazer uma unificação das contribuições do PIS e da COFINS e fez exclusivamente uma apresentação em PowerPoint. Essa apresentação em PowerPoint não indica todos os pontos que iriam trazer dentro do projeto, não veio um texto escrito para a gente conseguir efetivamente avaliar o que seria aquele texto. E isso aumenta, porque se a nossa complexidade do nosso sistema tributário nacional, a gente tem porque os nossos textos normativos eles não são, por muitas vezes, claros, e, às vezes, se a própria sociedade pudesse contribuir com esses textos para que eles ficassem claros, isso ficaria... A gente poderia identificar, olha, aqui não é congruente trazer esse ponto, aqui não seria congruente trazer isso. A própria sociedade contribui para que os textos normativos já gerem as discussões antes deles serem efetivamente publicados. E isso não está acontecendo. Então, algumas propostas, e aí a da PEC 45, tudo bem, a gente está escrito, tem algumas questões lá de redistribuição de receita para evitar questão de pacto federativo, que é uma discussão à parte, que vai ficar para outra mesa, mas eu acho que o que tem acontecido muito é a questão da tributação setorial, sem preocupar com o sistema. Então, a outra da CPRB, que é o que tem acontecido. Então, essa da CPMF, eu acho que enfim, inconsistente. Mas, se a gente parar para pensar especificamente esse da CPRB, ele veio em 2003 uma previsão no parágrafo 13º da Constituição falando que poderia haver a substituição gradativa, a substituição total ou parcial da folha de salários sobre a receita bruta. Ok.
Quando ele identifica isso, ele ainda faz uma remissão à não cumulatividade, falando que deveria ser não cumulativo. O Supremo já entendeu que não precisa ser não cumulativo, não vou nem precisar falar sobre isso, mas se a gente entender que, em 2011, como isso foi implementado? Escolheu-se determinados setores da economia para fazer a substituição, depois foi incluindo um, depois foi incluindo outro, depois foi incluindo outro. Óbvio que isso daí deve ser decorrente de lobby. Algumas pessoas que tenham acesso específico a um determinado deputado, ele vai conseguindo. Mas por que a gente não faz uma alternativa? Se a empresa ela paga mais folha de salário ou se ela paga mais sobre a receita bruta, então vamos fazer um sistema alternativo. Fica todo mundo igual, todos vão receber o mesmo tratamento, e aí a gente consegue ter uma CPRB alternativa para determinados setores. Por que não acontece isso? Porque o que a gente tem hoje, até 2018, quando veio a alteração, permaneceu da mesma coisa, exclui alguns setores, coloca alguns setores. Mais ou menos o que é o do PIS/COFINS. Põe alguma receita, tira alguma receita, coloca o que é. Então, se isso gera uma complexidade macro, uma complexidade sistêmica. Então, se a gente está falando de substituição sobre a receita bruta, então, vamos fazer uma forma, como se fosse uma tributação alternativa. Então, a pessoa que quer recolher sobre a folha de salários, recolha somente sobre a folha de salário, faz uma opção. A gente já faz isso para imposto de renda, por que a gente não pode fazer isso para o lucro presumido? É muito tranquilo. Então, a gente fazer a alternativa, a meu ver, pode ser interessante. Mas isso tudo a gente tem pensado, quando a gente vai falar em contribuições, principalmente porque me preocupa um pouco quando a gente vai falar da unificação dentro do IBS, do PIS e da COFINS. Lá dentro, vocês vão ver que, dentro da PEC, eles identificam algumas parcelas que vão fazer a redistribuição, mantendo um critério de distribuição, não sei se é prévio, não sei se é pós. E, dentro da PEC 45, também consta lá a previsão da substituição das contribuições sobre a receita bruta ou sobre receita ou faturamento. Então, CPRB estaria mantida dentro desse raciocínio, a contribuição sobre a folha, ela haveria essa substituição. Só que, se a gente for pegar somente setor, uma pessoa específica, um ponto específico da não cumulatividade do PIS e da COFINS, eu já discuti isso muito com o Leonardo, eu acho que é uma questão e do planejamento, quando ele vai falar agora, porque a gente deixou ele para o final, porque ele vai brilhar, né? Porque falar de planejamento tributário num sistema que nós não sabemos como orientar as nossas condutas, que eu acho que é esse que é um problema principal. Então, a minha contribuição aqui que eu queria trazer para você era exatamente isso. A gente sabe da nossa complexidade macro do nosso sistema e da complexidade micro do nosso sistema. Só que nós temos que buscar dentro. Às vezes, pensar na caixinha, mas, às vezes, nós temos que pensar no sistema. Não adianta a gente só pensar numa caixinha para a gente ficar pensando, vou só pensar agora no imposto sobre a renda e vou excluir o dividendo. Por quê? Porque o mundo exclui o dividendo. Bem, eu não concordo muito com esse raciocínio do mundo. Eu acho que a gente pode ver se tem algum outro raciocínio para trazer junto com essa argumentação. Essa argumentação não me convence, porque eu não acho que é uma comparação efetiva entre sistemas tributários no mundo e o sistema brasileiro. Avaliar a tributação sobre a receita, que não é avaliada no mundo, é uma questão que pode ser pensada no Brasil como ela é feita, se efetivamente ser feita por meio de contribuições ou se efetivamente deve ser feita por meio do imposto. Eu acho que, como a gente está repensando no desenho do nosso sistema tributário, avaliar se o patrimônio precisa necessariamente ser dividido entre todos os entes, como que é que a gente vai ficar em relação à distribuição das receitas. Então, enfim, meu tempo está esgotado, eu queria só trazer essas considerações e agradecer novamente, agora o Walter está aqui, agradecer a ABRADT por essa oportunidade incrível de estar aqui com vocês.